Nós já estamos de volta com o quarto e último bloco do Roda de Entrevista. E agora, Aldene, por favor, repete sua pergunta, Aldene. Claro. A gente falava sobre essa questão da mulher no mercado de trabalho e eu fiz uma pergunta à senhora relacionada à questão da busca de profissionais mulheres no ano passado pelas empresas e a questão de ser pelo fato de elas serem mais sensíveis, de conseguirem trabalhar mais em equipe ou ser por essa remuneração que a gente percebe, pesquisas também comprovam isso, que a mulher ganha um pouco menos do que os homens. Eu não creio, eu creio que pelas nossas habilidades, sabe? Se você parar para pensar, quando a construção civil, ano retrasado, ano passado, de 2010 para cá, com Minha Casa Minha Vida, esses programas de financiamento, que a construção civil teve aquele boom, né, no Brasil, toda a parte de acabamento foi realizada, a maioria, por mulheres. Por quê? Porque nós temos não só essas habilidades de convivência, eu penso, nós temos muita determinação, somos muito focadas e somos muito minuciosas com o nosso trabalho. Queremos fazer quase que perfeito. E isso o mercado tem, e muita honestidade. Sim. Isso pesa muito. E o mercado tem visto isso. Não é? A nossa capacidade de gestão e a nossa capacidade de realizar, de trabalho. Não creio que seja por essa questão, um ou outro caso, mas é porque está havendo um reconhecimento mesmo da capacidade da mulher no trabalho. No bloco anterior a gente falava sobre a mulher na política e eu vejo como um marco a questão da gente ter uma presidente mulher. Mas, ao mesmo tempo, hoje, com toda essa crise política, a gente percebe que há uma crise de imagem. Sim. Então, a senhora acredita que isso pode prejudicar outras mulheres de assumirem a presidência futuramente? Porque hoje se associa muito a imagem dela àquela questão de não ter conseguido, de ter falhado, de não ter, né, seguido as diretrizes necessárias. Então, isso pode prejudicar futuramente uma mulher? Não creio. A imagem dela é o Lula. Que olha para ela e vê o Lula. Você acha que isso não seria muito pior? Uma mulher que dependeu do homem e não fez serviço bem feito? Eu não vejo essa questão. Eu vejo que o eleitor hoje, ele não busca gênero. O eleitor vai buscar para essa próxima eleição a questão da transparência, do nome da pessoa, para ser prefeito, para ser vereador. Ele vai buscar essas questões de transparência e honestidade. Independente de ser homem ou de ser mulher. Não, eu nunca, né? Todas as vezes que eu leio, que eu me reúno na minha cidade, que eu falo com os meus eleitores, eles não dizem que jamais votem mulher. Muito pelo contrário, se eu quisesse voltar a ser prefeita de Valparaíso, só se Deus não quisesse hoje para eu não retornar. Não é? E é administrada por uma outra mulher, mas petista. Então hoje eu acho que a Dilma está muito mais ligada, a presidente está muito mais ligada a essa questão do partido dela, que é o PT, e ao Lula. E isso foi quem a fez e quem vai destruí-la. Aproveitar e perguntar para a senhora sobre a sua experiência no Executivo, porque a senhora foi a primeira prefeita eleita em Valparaíso. É difícil administrar essa parte do Executivo, porque são vários homens, secretarias sob o comando de uma mulher, ao respeito. A senhora deu até uma risadinha, acho que vai ser bom de me responder. Como que foi, secretária? Bem, tem algumas coisas na minha vida que eu gostaria de compartilhar com vocês, algumas experiências. Eu fui a primeira secretária de Educação do município de Valparaíso. O município se emancipou e a primeira secretária do município fui eu, de Educação e Cultura. Fui a primeira secretária de Obras do município, uma mulher, né? Porque aí eu já tinha vontade de ser prefeita. E aí eu precisava ter uma imagem de que daria conta de administrar Valparaíso. E nada melhor do que uma secretaria de obras que é eminentemente masculina. Então, quis ser secretária de obras e fui. Depois disso, me tornei a primeira prefeita. Depois disso, a primeira deputada. Depois disso, eu sou a única mulher eleita do Chapão. Eu sou a única mulher eleita do PSDB, deputada estadual. O resto tudo é homem. E digo que é muito fácil administrar com homem. Por quê? Porque a mulher não olha a outra mulher como
sua companheira, ou sua parceira, ou sua amiga. Isso é uma questão cultural, né? Nós disputamos isso ao longo da história, da nossa criação. Nós não disputamos nada com os homens em termos afetivos, né? Nós somos mais bem tratadas, inclusive. Então, o adversário é a mulher é a adversária dela mesma. Esse é o grande mal. Quando me perguntaram hoje, eu não respondi, porque são tão poucas mulheres na política, é porque elas não se unem. Então, governar com homens é muito bom, é mais fácil. Mandar em homem. Estão acostumados em casa? É mais fácil. Coordenar eles, porque eles não nos... É muito interessante, isso é uma questão psicológica, né? O homem não consegue olhar para a gente e não ser simpático, e não nos atender. Então, coordenar é mais fácil. Eu tive secretárias e tive secretários, né? Mas eu não tive problema com os homens, nem com as mulheres, porque nós conseguimos lidar bem. Quando você vai para a gestão, você comanda uma pasta ou comanda um município, você coordena com eles a cidade, as ações, né? Mas eu não tive problema algum, como não tem hoje na secretaria. Na secretaria nós temos 3 superintendentes e 3, né? Nós temos a Gláucia na Mulher e Igualdade, nós temos a Onaide nos Direitos Humanos, temos a Ivânia no Grupo de Enfrentamento às Drogas e temos Edgar, Carlos Peixoto e Júlio como os homens. E estamos convivendo bem. Eu acho que essa questão de gestão, ela não tem gênero. Como eu acho que na política não deveria ter gênero. Ser homem ou ser mulher. Quem é mais capaz, quem é menos capaz, sabe? E esse foi o grande mal do começo. A gente fazer essas divisões. E isso trago alguns prejuízos a nós mulheres, eu acho. Cabe alguma mulher na direção do Estado como governadora nos próximos anos? Uma hora vai chegar. Vai chegar para aquelas que persistirem. Se nós fizermos um quadro da política no Estado, nós vamos ver que ele só diminuiu. Veja você, as esferas. Na esfera estadual, nós temos 4 deputadas, não é? Na esfera federal, nós temos 1 deputada. Na esfera do Senado, 1 senadora do Estado. Uhum. Então, você vê que quanto mais o nível de instância de poder é maior, menos mulheres no Estado de Goiás. Então, as que estão resistindo são menos. Então, eu quero aproveitar quem me assiste para conclamar todas elas, porque eu vou envelhecer, todas nós vamos, e nós temos que ter os nossos lugares ocupados por outras corajosas que querem dividir a sua capacidade, não só para lidar com a sua casa, com o seu trabalho, mas também com a sociedade. Nós precisamos ocupar o nosso espaço. Ninguém nos dá. Esse espaço não é dado. Ninguém quer nos dar. Então é conquistado, que seja a duras penas, que seja do que forma for. Mas isso é muito íntimo de nós. É a nossa capacidade de servir ao próximo. Nós já servimos aos nossos filhos, nos preocupamos com os netos, com os sobrinhos, com a mãe, com o pai, com o avô, com a avó, com os primos. Nós precisamos pegar essa nossa capacidade de amar o próximo, essa nossa capacidade de defender o menos favorecido, que já é nato de nós, e levarmos isso para a política, para os assentos na Assembleia, nas câmaras municipais, nas prefeituras e no governo. Uma hora, se alguém persistir de nós, claro que chegará um momento nosso. A senhora vai persistir? Eu disse que a forma, um dia que você me convidar para vir aqui, para contar como é que eu ingressei na vida pública, ela não foi de uma forma nunca planejada. Mas
quando a gente se afasta, outro ocupa. E às vezes o outro é pior do que nós. Isso que eu acho que é a nossa responsabilidade social. Ah, eu vou deixar isso para o meu marido, para o meu irmão, que são os feudos. Porque você tem a mulher no Brasil, a maioria daquelas que ingressaram na vida pública, ou ela é filha de alguém, ou neta de alguém, ou mulher de alguém, ou irmã de alguém. Como eu, que não sou filha de ninguém, nem neta de ninguém, nem mulher de ninguém, são poucas. Marina, Heloísa e Helena, que acabaram com ela, né? São poucas que sobrevivem. Então, esses feudos hierárquicos que no Brasil tem para a mulher chegar, não, olha, eu tô com o meu nome sujo, viu, minha esposa, vai você no meu lugar. Né? Olha, eu não posso mais, já deu o meu prazo, agora vai você no meu lugar. Eu admiro muito o governador Marconi nisso. Vocês já observaram que ele não mistura a família dele? A liderança é ele. Agora você tem feudos no Brasil, muitos. E nós mulheres, ótimo se nós chegamos dessa forma, mas se nós chegarmos pela nossa vontade de ocuparmos o nosso espaço para defender a sociedade, melhor ainda. Então, eu não tenho mais volta para mim. Eu gosto do que faço. Eu já casei os 3 filhos, sou vó de 3 meninas, só tem meu marido, que gosta também. Então, eu faço política para o próximo, para os outros, o meu tempo inteiro. E sou muito feliz com o que faço. Estou muito satisfeita lá na secretaria, porque eu vejo a necessidade que as pessoas têm de serem ouvidas, abraçadas e o serviço chegar até elas. Então, assim, isso me realiza. Sou aposentada, sou servidora efetiva do TJDF, aposentada. Portanto, estou à disposição do meu povo. A senhora falou da secretaria, tem algum balanço aí deste ano? São apenas 3 meses, mas a gente viu que a ação cidadã, já vários atendimentos. Que balanço que a senhora tem, secretária? Nós já fizemos mais de 40 mil atendimentos em 6 edições. Bastante, né? Muito, muito. Tem alguma região que carece mais desse tipo de serviço? E qual região seria essa? A gente prioriza, a nossa pasta prioriza a ação cidadã para municípios distantes e municípios menores. Mesmo que eu esteja agora em Aparecida, mas eu gosto muito de ir para o Nordeste goiano, é uma região que precisa muito, né? O Nordeste goiano, onde está Cavalcante, Teresina, a questão dos calungas, dos quilombolas, né? A questão do norte, Goiás, o entorno, precisa muito. Agora, a gente prioriza cidades que não têm VaptVupt, que se já tem VaptVupt, tem os serviços mais perto. Priorizamos cidades distantes como Campos Belos, que fica a 600 quilômetros de Goiânia, não é? Agora, Paranaiguara, que nós somos a 400 quilômetros de Goiânia. Então, a gente prioriza municípios distantes e municípios menores, que os equipamentos estaduais não tem tantos quanto o VaptVupt, que tem todos os serviços. A gente prioriza essas cidades. A senhora falou sobre os calungas. Está sendo feito um trabalho diferenciado lá com eles? Sim. Primeiro que aquelas denúncias de exploração sexual, elas já estão judicializadas. O que é isso? As denúncias chegam para nós encaminhamos essas denúncias ao Ministério Público, o CREI, que é o centro de referência que nós temos, recebe as denúncias, essas denúncias vão ao Ministério Público, o Ministério Público aí já toma as providências e vai para o Judiciário e se torna processo judicial, judicializa. Mas a questão não são aqueles processos. A questão é que tem a questão cultural, a questão da exploração mesmo, de trabalho, depois chega do trabalho para a exploração sexual, não é? É uma região de turismo, não é? Lá se recebe muitos turistas, não há um planejamento. Então, como é que a Secretaria, na área de igualdade racial, atua? Nós participamos de todas as rodas de conversa, fazemos rodas de conversa com as mulheres, porque aquelas mulheres, as comunidades quilombolas, são comunidades distantes da cidade. Você tem muito mais quilombos rurais do que quilombos urbanos, de difícil acesso, em que as mulheres elas têm um pudor
e uma dificuldade em tratar desses temas pessoais e íntimos delas. Então, a forma como às vezes a imprensa chega, as pessoas chegam, elas se sentem mais afrontadas e mais amedrontadas do que quando a gente chega nessas rodas de conversa entre elas apenas, com uma assistente social, com a nossa psicóloga. Então, nós fazemos isso muito em Cavalcante, em Teresina, que é onde mais as coisas acontecem. As festas religiosas deles, que acontecem em agosto, toda a nossa equipe monitora, vai, acompanha, distribui material, faz rodas de conversa, não só com as meninas, com os homens também que participam. Não é? Então, esse é um trabalho preventivo nosso. Agora vamos chegar com esse projeto de empoderamento, que vai passar por lá também, para essa capacitação, para renda. Porque o que alegam? Não, a gente manda os nossos filhos para a cidade porque precisamos ter renda. E aqui não se tem renda. Então, nós estamos evitando isso, queremos evitar. Queremos que elas fiquem lá. A própria juventude também não quer ficar lá. Ela quer para a cidade. Então, elas precisam ir para a cidade com mais proteção, com mais conhecimento, com mais informação. Então, assim, esse trabalho preventivo a gente tem feito com as unidades móveis e a gente tem acompanhado muito de perto. E tem algum trabalho de capacitação profissional? Sim, que é esse com as mulheres rurais, com o MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que nós vamos lançar em abril lá em Cavalcante. O governador vai até lá em abril, no final de abril mais ou menos. Agora é período de chuva, o governador, ele deu muitos autorizos, por exemplo. Nós não temos só esse problema de exploração, tem questão de saúde. As comunidades quilombolas, elas sofrem com a leishmaniose visceral, que ela é o vetor, o transmissor é o cão, é o cachorro, não é? E temos também a questão de chagas. Então, nós trabalhamos em conjunto com a Defesa Civil, com a saúde, com a educação e com a nossa pasta. Olha, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer aqui a presença nesse último programa de março dedicado às mulheres, quando a entrevistada e também as colegas jornalistas foram do sexo feminino. Eu quero agradecer muito a Aldene Lopes, da CBN, a Flávia Moreno, do canal Viva Mais, a secretária estadual cidadã, na Secretaria Cidadã, Leda Borges. Obrigada pela sua presença aqui, secretária. Eu agradeço a Aldeni, a você, Carla, a você, Flávia. Gosto muito de conversar sobre essas questões. Nós, mulheres, temos essa capacidade até de transmitir o que gostamos de falar. Quero agradecer aos telespectadores, à TBC por me convidar, a vocês todos por me convidarem aqui, a vocês que fazem o programa, os homens que aqui nos ouvem, que são nossos parceiros, nossos companheiros de jornada de vida. Nada melhor do que sabemos que somos tão passageiros e que, se nos unirmos, teremos uma sociedade um pouquinho menos sofrida, mais justa, mais igualitária, mais respeitada. E é isso que a gente espera da humanidade. Antes de sermos homens ou mulheres, somos seres humanos. Eu acho que isso é que tem que pautar as nossas ações e as nossas relações. Meu boa noite a todos. Muito obrigada a todos aqui da TBC. É um prazer. Eu me sinto em casa com vocês. E parabéns às mulheres todas, a nós todas. Mas eu tenho dito que nós temos que ter 3 palavrinhas: força, fé e foco. O resto nós corremos atrás. Um bom restinho de noite para vocês.